Olá pessoal, vamos então para a parte 4 da nossa aula de poluição atmosférica urbana dentro da disciplina de Química Ambiental e Gestão Ambiental. Vimos na parte 1 os poluentes atmosféricos, fiz uma lista bem abrangente ali. Depois na parte 2 expliquei a chuva ácida, os mecanismos radicalares e na parte 3 o smog fotoquímico e industrial. Então agora pessoal, nessa aula nós vamos ver um pouquinho das reações atmosféricas importantes que temos na atmosfera. Eu já coloquei para vocês algumas reações, inclusive nas partes anteriores, mas aqui eu selecionei, nessas sete reações que não são hierárquicas, tá? Ou seja, nem todas são dependentes uma da outra, mas são as principais as reações mais relevantes que ocorrem na atmosfera urbana. Lembrando que a atmosfera urbana vai ser aquela que vai ter alguns poluentes, presentes ali. E lembrando que sempre que para ter condições de reações atmosféricas, elas são essencialmente radicalares e fotoquímicas, então elas dependem da radiação solar para acontecer, certo? Então veja só pessoal, a primeira reação que vocês estão vendo ali, a reação número 1, é a reação que envolve nitrogênio e oxigênio formando monóxido de nitrogênio. Pessoal, essa reação aí ela só acontece, lembrando, porque num sistema de combustão de algum material, que seja biomassa, que seja combustível fóssil, quer que seja, eu tenho como comburente o oxigênio do ar, e é sabido que 21% do ar é oxigênio e 78% nitrogênio. Então eu tenho a presença do nitrogênio ali, muito embora ele seja inerte. Naquela condição de queima e chama, geração de radicais livres, eu tenho uma condição de geração de monóxido de nitrogênio, como ali na reação número 1, certo? Então é intrínseco, é como se fosse uma emissão quase que incontrolável, né? Vai acontecer, a condição sempre vai existir ali, né, de geração de nitrogênio e oxigênio. Obviamente, com o avanço de tecnologias, isso vai sendo minimizado. Se eu tivesse, por exemplo, a possibilidade de injetar só oxigênio num sistema de combustão, não tendo nitrogênio, não vai emitir monóxido de nitrogênio. Mas não é essa a realidade dos sistemas urbanos hoje. E aí na reação número 2, nós temos ali um monóxido de nitrogênio reagindo com oxigênio na proporção, né, de 2 para 1, gerando o dióxido de nitrogênio. Então veja, ali nós temos a reação que demonstra como se dá a reação do dióxido de nitrogênio, a produção de dióxido de nitrogênio. E a gente pode dizer aí tranquilamente que o dióxido de nitrogênio, então o NO2, ele é um poluente secundário, ele é gerado após a emissão de NO, que é um poluente primário, certo? É claro que a condição de nitrogênio e oxigênio também muitas vezes gera dióxido de nitrogênio, tá? E aí é importante que nesse caso ele seria primário, mas das reações importantes e relevantes são essas daí. E aí pessoal, veja, a reação número 3, onde nós temos o dióxido de nitrogênio com a reação ali no termo UVA. O que seria isso? Aí eu já precisei um pouquinho sobre a questão de radiação solar, porque vale a pena a gente fazer uma abordagem aqui de que as radiações para gerarem radical livre, elas têm que ter comprimento de onda menor. Então veja, se eu falo de radiação infravermelha, a radiação infravermelha ela não consegue quebrar as ligações covalentes. Ela faz as ligações vibrarem, mas não chega a quebrar. Quando eu vou estreitando ainda mais e alcanço, por exemplo, uma radiação ultravioleta, essas radiações em determinado comprimento de onda provocam a cisão.
E é isso que explica justamente o fato das reações atmosféricas serem de origem radicalar. A cisão é homolítica, ou seja, a quebra de geração de radical livre, não iônico. Cada um vai ficar com um átomo, com um elétron, perdão, daquela ligação rompida. E aí quando eu tenho a presença dessa radiação UVA na molécula de dióxido de nitrogênio, eu gero então, regenero o monóxido de nitrogênio e gera um oxigênio no estado fundamental, na forma radicalar. Claro que aqui existe uma discussão que vai muito além, que não discutimos no técnico em química, que é a questão de tripleto, singleto. Existe uma relação nesse nível e não precisamos tratar disso aqui, nessa disciplina. Mas é importante saber que aí essa geração desse átomo de oxigênio atômico no estado fundamental, digamos, ou no estado excitado, porém na forma de radical, quando ele reage, por exemplo, com uma molécula de oxigênio, como na reação 4, nós temos a geração de ozônio. Então veja, pessoal, o que a gente consegue estabelecer aqui? Que a geração de ozônio ele se dá de uma forma secundária, porque lá atrás, quando tivemos o sistema de nitrogênio e oxigênio, um sistema de combustão que gerou monóxido de nitrogênio e depois, por sua vez, o monóxido gerou dióxido de nitrogênio. Dióxido de nitrogênio se rompe, forma um átomo de oxigênio radicalar que reage com o oxigênio do ar e forma o ozônio. Então, necessariamente eu preciso ter a emissão daqueles compostos para gerar o ozônio, um oxidante extremamente forte e um poluente do ar. E aí veja só, hein? O ozônio na reação 5 ele reage com monóxido de nitrogênio, também formando dióxido de nitrogênio e oxigênio. Então também eu tenho uma relação entre o monóxido de oxigênio, ozônio em consumo e gerando NO2. É importante isso, porque isso vai explicar, inclusive, como que varia a concentração desses poluentes ao longo do dia. Olha o cenário que nós temos, cenários de todas essas reações aí e ainda a radiação solar cada vez mais intensa em determinados momentos do dia. E aí, só fazendo, colocando obviamente aqui reações atmosféricas importantes, eu coloquei de novo aí a reação de água com oxigênio radicalar, que é gerado de diversas maneiras, e mais uma radiação solar, que não necessariamente é importante nesse caso, gerando o radical hidroxila. Já falei lá na parte 2 de chuva ácida que o radical hidroxila é uma estrutura muito importante que explica muitas reações na atmosfera e a geração de muitos poluentes. Lembrando, se eu não posso, se eu penso que na atmosfera as reações vão acontecer essencialmente como acontece em determinados ambientes e meios normais, eu tenho concentrações em traço dessas substâncias e a oportunidade ou a probabilidade de sofrerem um choque é muito pequena. E por sua vez, esses choques para ser efetivo também é muito pequeno. Então eu preciso colocar uma estrutura que tenha uma capacidade reacional grande. Por isso que as radiações são explicadas por mecanismos, as reações são explicadas por mecanismos radicalares, geração de radicais livres que aumentam a sua energia cinética e aí consegue, por sua vez, no toque, no momento em que toca certas estruturas, provocar uma reação com maior probabilidade. E aí nós temos na reação 6, por exemplo, o radical hidroxila que rege muitas ligações na atmosfera. E lá na parte de chuva ácida, eu expliquei para vocês o mecanismo da formação do ácido sulfúrico. E aí eu aproveito aqui para colocar para vocês o mecanismo da geração de ácido nítrico, que é justamente o radical hidroxila reagindo com o dióxido de nitrogênio. E aí forma ali o nosso ácido nítrico. Certo? Beleza, pessoal. É claro que existem muitas outras reações muito importantes
mas para o nosso curso técnico em Química e para a disciplina de Química Ambiental e Gestão Ambiental, isso já é em grande medida um conteúdo bastante avançado, mas que vai dar um entendimento muito grande de como que se funciona, né? Como que se comporta a atmosfera urbana na presença desses poluentes aí. Então veja bem, vamos falar e vamos apresentar para vocês aqui a variação diária das concentrações de poluentes atmosféricos, e é claro que eu estou falando dos poluentes mais comuns, né, e mais relevantes na atmosfera urbana diante do cenário de geração de combustível, de queima de combustível fóssil, transporte e indústria. Então veja só, pessoal, nesse gráfico aí, né, que eu estou apresentando para vocês, ele mostra a variação da concentração dos poluentes atmosféricos ao longo do dia. E ele começa aí, obviamente, com o gráfico, né, no eixo X, colocando as horas do dia, de 4 da manhã às 6 da tarde. É claro que isso vai variar de acordo com a estação, né, ou o horário de nascimento e pôr do sol da região, do meio urbano, mas isso dá uma ideia, né, de que seria de 6 da manhã a 6 da tarde, um horário padrão aí de nascimento e pôr do sol. E no eixo Y nós temos ali as concentrações dos poluentes, sendo que cada curva dessa representa um poluente. Então veja, pessoal, nós temos ali, né, a concentração de... vamos pegar o horário de 4 horas da manhã ali, né, onde toca o eixo Y. Nós temos as concentrações dos poluentes ali, nesse gráfico, abaixo de 0,1, bem abaixo de 0,1 partes por milhão, né? E vale lembrar, né, como está aí na fonte, na referência, né, que isso reproduz um ambiente, né, de Los Angeles dos anos 60. Então, quer dizer, é lógico que temos hoje um incremento muito maior dessas concentrações, em algumas cidades até muito maior que isso aí. Mas, enfim, vamos pegar esse modelo. As concentrações, então, dos poluentes muito abaixo, exceto a concentração de hidrocarbonetos a 4 horas da manhã, onde está ali em torno de 0,3, certo? Então, veja, pessoal, vamos avaliar o comportamento desses gases, então, das concentrações desses gases à medida que, ao longo do dia. Então, de 4 da manhã às 6, né, e às 6 da manhã, a gente não observa muita alteração ali, não. E, inclusive, destaca-se ali o ozônio, pessoal. Olha o ozônio. A concentração está quase próximo de zero. Praticamente não tem ozônio ali, né? Veja que à medida que vai dando às 6 horas da manhã, aumenta-se ali a concentração de hidrocarbonetos, mas muito pequeno, tá? E de aldeídos também. Mas veja que a gente não pode ainda, né, inferir nada entre 4 e 6 da manhã. Um pouco dos aldeídos aumentaram, obviamente, talvez porque existe a oxidação de determinada parte dos compostos hidrocarbonetos, compostos voláteis ali, mas muito pequeno ainda. Agora veja, pessoal, vamos observar o que acontece das 8 até as 10 da manhã, das 6 até as 8, aliás, né? 6 até as 8. O sol começa a raiar, os carros vão saindo, as pessoas vão saindo de casa, os ônibus também, intensifica-se o movimento dos veículos e intensifica-se a radiação solar. Então veja, pessoal, os hidrocarbonetos vão aumentando, porque quanto mais se usa combustível, mais aumenta, né? O óxido de nitrogênio também aumenta, porque está aumentando o consumo de nitrogênio, de combustível. Então, aquele mecanismo de nitrogênio e oxigênio está
intensificado, então aumenta a concentração de NO. Por sua vez, se aumenta a concentração de NO, depois vai aumentar a concentração de NO2 também. Lembra que depois o NO reage formando o NO2. Então primeiro vem NO e depois o NO2. E a concentração de hidrocarbônio vai aumentando, que aumenta a quantidade de combustível. Agora vamos avaliar, pessoal, de 8 às 10 da manhã. Olha o que está acontecendo ali nesse gráfico. Aumentou-se muito a concentração de aldeído, né? E começa-se a reduzir a concentração de NO2 e também de NO. O que está acontecendo aí, pessoal? Veja, ele está reduzindo porque agora eu começo a ter a formação do ozônio. Então, eu tenho NO e NO2 crescendo, mas de repente, com a radiação solar intensificando, ele começa a formar o ozônio. E aí a concentração de ozônio começa a aumentar e esses caras vão caindo um pouco. E veja que também lá nos mecanismos de smog e fotoquímico, também entram os compostos orgânicos voláteis, né? Eles também vão entrar e também vão ser limitantes ali. Então eles vão contribuindo para isso aí, né? Contribuindo para as reações de geração de ozônio. E aí olha só o ozônio, o comportamento da curva de ozônio. Ele segue próximo de zero, né? Das 4 da manhã às 6 da manhã, 8 da manhã também, começa a aumentar ligeiramente, depois das 9 horas, 10 horas, até meio-dia, o ozônio está na sua concentração máxima, e ele permanece na concentração máxima até por volta das 2 horas, e depois a partir das 4 horas ele vai descendo em concentração. O comportamento do hidrocarboneto também, pessoal, é assim, ó. Nesse gráfico ele tem um pico que é dado às 8 da manhã, porque de fato a gente pode dizer que é o pico né, momentos antes, poucas horas antes seria o pico da atividade na cidade. E aí depois os poluentes vão consolidando, né, e depois eles vão decrescendo, que eles vão sendo consumidos principalmente com a geração de ozônio, que o ozônio, depois que pegou o nitrogênio, o óxido de nitrogênio para reagir e se formar, ele também vai se formar a partir dos COVs, então tem um incremento ainda maior do ozônio ali, porque ele é dependente, lembra? O composto orgânico volátil também é dependente, e NO é o que favorece a reação de ozônio e o NO2 também na reação que nós vimos. E aí, pessoal, o que acontece? Meio-dia, né? Por conta da intensidade da radiação solar também, nós temos uma concentração alta de poluentes ali. E diversos tipos de poluentes. E depois eles vão se decaindo. É claro que a gente precisa avaliar também, para ser até mais preciso nesse gráfico que eu peguei, o mesmo perfil ele se dá no final do dia, que é a hora que as pessoas estão voltando para casa e as atividades vão aumentando também, mas não com esse perfil, que a concentração é um pouco diferente no final. Mas há um pouco do incremento, embora o ozônio não vai crescer mais, o pico da concentração de ozônio é por volta de meio-dia e 2 horas da tarde, porque a radiação solar está intensa, então precisa da radiação solar para a reação fotoquímica, certo? E aí depois a concentração de NO e NO2 eles vão se ajustando, né? E no final do dia vai decaindo esses compostos, certo? Então assim, pessoal, esse gráfico aí embaixo eu coloquei a reação ali de formação e geração de smog fotoquímico justamente para mostrar essas interrelações. Talvez o próximo gráfico aqui vai mostrar um pouquinho melhor sobre essa relação, né, vou pegar aqui, tá, pessoal? Essa relação dentre as concentrações de ozônio, NO
NO e NO2, que nós chamamos nesse gráfico aí de NOx, e as concentrações de compostos orgânicos voláteis. Então, há uma relação entre COVs, NOx, que é NO e NO2, e ozônio. Então, veja essas curvas aqui, né, que mostram as relações, né, das concentrações de NOx e CO e as concentrações de ozônio. São as isolinhas. O que é isso, pessoal? Essas curvas são curvas que caracterizam a concentração de ozônio em ppb. Então, a curva mais escura ali está demonstrando que a concentração de ozônio é de 80 ppb. Depois, a intermediária, a do meio, 160 ppb. E a outra de 240 ppb. A concentração de 240 ppb de ozônio, pessoal, ela já é suficiente para causar problemas respiratórios gravíssimos nas pessoas, tá? Especialmente crianças e idosos, porque é um oxidante muito forte. Com 160, 120, ele já causa problemas nas plantas. É possível, inclusive, mensurar a quantidade por meio das plantas, o impacto do ozônio. E 80 ppb é o nosso padrão de qualidade, ou seja, a partir de 80 ppb ele já causa um impacto muito grande na saúde. Mas enfim, vamos pegar ali o gráfico de 80 ppb. Então, pessoal, que ele está mais visível, veja, as concentrações de 80 ppb elas vão existir sempre nas combinações que nós temos ali de COVs no eixo X e NOx no eixo 2. Então, por exemplo, se eu pegar uma concentração de COV de 0,4 e uma concentração de NOx de 0,01, por exemplo, mais ou menos, nessa condição eu vou ter 80 ppb de ozônio, que é a mesma se eu tiver, por exemplo, 0,4 de COV e 0, mais ou menos ali 20 de NOx. Então veja, é justamente nessas curvas que ele mostra quando que vai estar limitado o aumento ou incremento do ozônio. Quem vai limitar, se é o NOx ou se é os compostos orgânicos voláteis. Então eu tenho essas chamadas isolinhas que dão essa relação. E é por isso que quando nós voltamos aqui, a gente começa a entender, né? E quando a gente fala de composto orgânico volátil, nós estamos falando de hidrocarboneto e aldeído. Por que que decai a concentração deles ali, então, a partir das 9 horas da manhã? Né? Ou melhor dizendo, a partir de 10 e meio-dia. Porque está formando ozônio. E é justamente o que acontece aqui nesta imagem. A relação entre eles, né? Quando um limita, ele vai consumir então o outro para gerar o ozônio, certo? Beleza, pessoal. Esse dado que eu vou apresentar para vocês são isolinhas da concentração de ozônio no leste da América do Norte. Então vocês têm aí à direita as isolinhas das concentrações de ozônio, né? Que mostram na parte superior, então, as concentrações de ozônio nos Estados Unidos, que oscilam aí na média no verão, pessoal, a 100 ppb. Ou seja, ele está dizendo ali que grande parte hoje dos Estados Unidos tem uma concentração de ozônio acima da qualidade boa, da qualidade do ar. E a concentração se intensifica ali no leste, né, na área industrializada, no norte, no nordeste dos Estados Unidos. E a figura de baixo mostra um gradiente mais específico, tá? Um gráfico de manchas ali, mostrando que a concentração pode chegar a 105 até. Mas, pessoal, eu estou falando aqui de concentração média diária. Isso é concentração média diária. Não é uma concentração pico naquele horário de meio-dia, porque a gente sabe que à noite a concentração é pequena. Então, quer dizer, para ser média, a média dá isso, e se a gente considera que à noite nós podemos ter de 3 a 4 a 5 ppb,
Então quer dizer que o dia a concentração de ozônio troposférico é intensa, é muito maior. Em Vitória, por exemplo, as concentrações podem chegar a 160 ppb em alguns momentos. Então veja, é a combinação das emissões, né, que contribuem, as emissões de NO e NO2, e também dos COVs que contribuem para a geração de ozônio. Ok? Beleza, pessoal. A gente fica por aqui e voltamos depois com a parte 5 e a parte final da nossa aula de poluição atmosférica urbana, ok? Um abraço e bons estudos.